espontâneas, mas eu avisei, hoje à tarde eu decidi fazer essa live agora às 20 horas, passando aí um tempinho. Nós vamos falar sobre a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, e eu preparei algumas coisas aqui para conversar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Aqueles que estão chegando, 18, 20 pessoas, nesse domingo maravilhoso, e eu espero mesmo contribuir de alguma forma. Nem quero acirrar, mas também não quero baixar a cabeça e achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Mas o começo de tudo para minha noite aqui é honrar profundamente os 27 anos que eu passei para me formar em psicologia. Eu comecei a faculdade de psicologia em Maceió e aí o meu marido se mudou e eu fui para Aracaju e vim para Fortaleza e tive filhos e montei uma empresa. 1000 coisas aconteceram para me formar. E terminei em 2007, então eu estou há 18 anos clinicando, já saí de lá com pacientes, com clientes, que eu nem queria isso exatamente. Mas eu estou dizendo isso porque eu conheci constelação familiar na Unifor, no meu estágio de terapia sistêmico-familiar. Fui muitíssimo bem conduzida por uma professora maravilhosa. Então, nesses anos todos de muito respeito, eu quero começar aqui fazendo a minha grande reverência a esses 27 anos, a psicologia, porque era um sonho persistido, continuado. Em momento algum eu disse que, tanto faz como tanto fez. Eu conheci a psicologia em vários anos e ângulos da minha vida, do meu desenvolvimento, de namorada a terminar a psicologia com a minha filha, ela indo para uma sala e eu indo para outra. Então é com muito amor e com muito carinho que eu ocupo esse lugar como psicóloga, portanto não é algo que eu ache que eu queira descartar de forma alguma. Mas foi na psicologia, em 2005, que eu conheci as constelações familiares, num estágio ali de terapia familiar, bem ali nas disciplinas optativas, né? Então, eu já tinha tanta disciplina optativa, mas eu queria fazer terapia familiar. E aí eu conheci várias técnicas, e uma delas foi a constelação familiar. Portanto, eu estou há 18 anos com a constelação familiar na minha vida. Eu tenho 18 anos de prática clínica com a constelação familiar como coadjuvante aqui, comigo. Portanto, eu sou Rose Militão, para muitos que não me conhecem, possivelmente esse vídeo vai passar para muitas pessoas, além dos meus alunos que aqui estão, eu agradeço muitíssimo o carinho de vocês agora. Sou Rose Militão, eu tenho 63 anos, eu sou esposa do Albigenor Militão, mãe da Dani e do Diogo, nós somos uma turma de psicólogos, né? E eu sou fundadora da Escola de Constelação aqui em Fortaleza, Ceará. E é nesses dois lugares, como psicóloga e consteladora, que eu vou conversar agora com vocês sobre o parecer e contribuir de alguma forma sobre o parecer técnico, a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia sobre constelação familiar. No livro A Simetria Oculta do Amor, o primeiro livro que fala sobre constelação familiar, é dito que a constelação familiar é um instrumento que é utilizado para tornar visível a dinâmica normalmente oculta dos sistemas de relacionamento. Você pode produzir, e esse é um provérbio chinês, você pode produzir um som com as duas mãos. Bate palma, qualquer som com as duas mãos. No entanto, quando uma das mãos se afasta, qual é o som dessas mãos? E é interessante, eu gosto desse provérbio, porque nas constelações familiares, a nossa saúde em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico, que é emocional, espiritual, intelectual, na constelação familiar, nossa saúde, ela
é a nossa forma, né? Ela está relacionada com a nossa identidade. Então, a nossa saúde está relacionada com a nossa identidade. E essa identidade, essa origem, ela está, sim, no sistema familiar. Lá no comecinho do meu sistema familiar. E nas constelações, o caminho aos pais biológicos, porque essa é uma das críticas que o Conselho faz, é o caminho da gratidão pela vida. E é interessante que Hellig diz que quando alguém decide curar-se, ele se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que ele não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Eu estou trazendo esses elementos da constelação familiar porque eles são relevantes nesse momento histórico, né? E é interessante também que, ao longo desses 27 anos, caminhando pelas faculdades, tentando terminar a psicologia, e eu sou grata porque eu terminei numa fase muito importante da minha vida, de maturidade, de mercado consolidado, como consultora organizacional, com livros escritos. Então, a psicologia ela tomou um lugar muito especial na minha vida, juntamente com a constelação. O fato é que, quando eu iniciei a psicologia, e vou falar aqui para psicólogos e consteladores, era uma psicologia extremamente psicanalítica, freudiana, e nenhuma crítica eu ouvi sendo tecida a Freud. Zero a chance. Por exemplo, que o Freud usou o uso da cocaína para tratar dependentes em morfina, ele tendo como referência apenas um caso, e essa pessoa piorou consideravelmente. Isso nunca é mencionado, e dentre outras coisas. Tem uma obra, se alguém quiser se aprofundar mais disso, no livro chamado Freud, A Criação de uma Ilusão, Falhas no Trabalho de Freud. Mas é porque eu não gosto de Freud, eu acho Freud fantástico, mas ele falhou, né? Em 1958, um psicanalista norte-americano, ele falou que Allen Welles, ele disse que a psicanálise não estava funcionando mais para o povo norte-americano, porque esse povo norte-americano estava mudado. O problema era o povo, não era a psicanálise. A psicanálise estava correta. E é interessante que a mudança do povo norte-americano naquele período se devia possivelmente, né, ao pós-guerra, 1945, Segunda Guerra Mundial, muita família adoecida. E é interessante que o povo americano estava com dor na alma, estava aparecendo com tristeza, com melancolia, com depressão. Mas era o povo norte-americano que tinha que mudar, não a psicanálise, né? E eu fico pensando também, né, que por conta disso, nós temos um PhD, um psicólogo israelense, Ben Shahar, ele de Harvard, ele trouxe a psicologia positiva, estudou bastante, e ele trouxe uma coisa muito interessante, que é bastante relevante, que é a felicidade como um movimento intencional. Primeira disciplina, primeira aula, primeira vez, 8 estudantes. Hoje, tantas faculdades oferecem a felicidade como um recurso para a vida. E aí essas aulas têm foco na autoestima, na empatia, na amizade, nas metas, no amor, na realização, na criatividade, na espiritualidade. Como é que você vai mensurar isso? Eu estou só dizendo nesse relato aqui que a humanidade muda e muda muito. E, com todo respeito ao meu conselho, eu quero que eles entendam um pouco disso também. Claro que entende, mas às vezes esquecemos, né? Eu fico pensando em Moreno, esse médico maravilhoso, romeno, ele desafiou críticas institucionais, ele rompeu, porque o Moreno trouxe uma coisa muito interessante, também nessa linha do aspecto intangível, né? O psicodrama, e o psicodrama, ele fala que, o Moreno diz que ele desenvolveu uma teoria baseada na concepção, na sustentação da saúde do homem, e é um tripé, sabe o que é? Espontaneidade, otimismo e amor.
E eu imagino como é na época de Freud, que você vai trazer teatro da espontaneidade, otimismo, amor, para tratar os males da vida, os males humanos. Isso é impossível. E houve sustentação. Hoje o psicodrama está em muitas faculdades de psicologia, reconhecido em muitas faculdades de psicologia. Então, eu quero dizer para vocês sobre o parecer e do que se trata o parecer do Conselho Federal de Psicologia, com críticas, né, à técnica, à constelação como ferramenta. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que nunca, eu não vi encanto algum de Hellinger. Nunca foi reivindicação de Bert Hellinger que sua teoria, sua prática em constelação familiar fosse reconhecida pela psicologia ou por qualquer órgão. Isso deu muita liberdade a Hellinger. Nunca foi interesse. Em segundo lugar, eu quero dizer que o Conselho ele está certo na sua preocupação. Está certo na sua preocupação. O Conselho, no entanto, a nota sobre as constelações familiares é um resumo de uma análise sustentada por recortes de livros de Bert e Jacob Schneider, do ouvir falar, não apresentam nada sobre o conhecimento da técnica enquanto vivência. Apresenta? Não. Eu não vi em nada. Li, reli, treli, eu não vejo de forma alguma. Foi um estudo comparativo que sustentou essa nota técnica? Realizado por quem esse estudo? Com qual objetivo? Quais resultados? Existe uma máxima que diz assim, que a mudança do olhar muda o olhado. A mudança do olhar muda o olhado, né? Porque é interessante que a nota técnica ela traz uma interpretação limitada e, com todo respeito, meu querido Conselho Federal de Psicologia, limitada e preconceituosa sobre as constelações familiares. E é interessante porque os nossos conselhos, eles são formados, regionais e federal, na maioria das vezes ele é composto por pessoas que trabalham nas políticas públicas, universidades, judiciário, sistema carcerário, militantes das mais diversas causas, LGBTQIA+, antirracistas, feministas. E isso tudo é maravilhoso porque isso envolve a psicologia. Mas acontece que as práticas clínicas parecem estar sendo deixadas de lado. E quando o Conselho vem dizendo que a gente não traga constelação familiar porque é perigosa na prática clínica, eu fico pensando assim, onde é que está o Conselho? Que um psicólogo precisa trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$25, dá R$250, multiplique isso. Ele precisa atender 50 pessoas, e muitos psicólogos atendem 50 pessoas por semana ou mais, para poder tirar 3, 4 mil reais pelos planos de saúde. A Unimed é um plano de saúde que paga melhorzinho, mas paga uma clínica R$50, portanto fica R$25 para o cliente, R$25 para o psicólogo, que tem que trabalhar muito. A gente não viu. Sabe, concursos, recentemente, final do ano aqui, eu realmente não lembro, mas tem um concurso, não sei se Iguatu. Esse concurso colocou uma prefeitura, vocês pesquisem aí, porque existe. E se alguém lembrar, coloque aí, por favor. Eles nesse concurso aqui no Ceará, o psicólogo ganhava, acho que R$2.400. E um pedreiro, assim, para 44 horas semanais. E o pedreiro, R$3.800. 44 horas semanais. E aí eu fico pensando que o Conselho faz essa história com a constelação familiar e a gente não está sendo vista na nossa prática clínica. Eu tenho que me rebolar muito, tenho que me organizar no meu lugar da prática clínica e por respeito ao Conselho, porque eu sei que ainda não é validada a constelação familiar. Eu não faço constelação, eu tenho um espaço, um auditório, outro espaço
para fazer constelação. Quem vem para mim para procurar a psicóloga é a psicóloga. Quem vem para mim para procurar a consteladora é o constelador. E meus alunos sabem que quando eu estou em sala de aula, eu não sou a psicóloga, eu sou a consteladora. A prefeitura de Pacajus, alguém colocou aí, a Naira. Gente, e o conselho, ele não olha para a nossa prática clínica e a gente é recebido assim, olha, não podem trabalhar com constelação familiar. E nós temos coisas muito mais relevantes. Muito mais relevantes. O psicólogo, ele é tido como pobrezinho, pobretão, pelo menos aqui no Nordeste. Você vai ser psicólogo, oh meu Deus, faça qualquer outra coisa, depois vai fazer psicologia ou hobby, porque a psicologia é tido como lugar que paga muito pouco. Os concursos, R$ 2.500. Psicólogos em muitos lugares começam, muitos a partir de menos de R$ 2.000, o salário e meio no máximo. Como que você vai escutar? E aí tem muito psicólogo fazendo muita coisa louca. Porque também aí o cliente, mas a gente não sabe. Tá, mas o cliente vai e muda, e vai para um, e vai para outro, e vai para outro, e a psicologia vai ficando desgastada. Portanto, sobre a nota técnica, eu quero dizer o seguinte. A nota técnica, ela nos convida aos psicólogos a estarmos atentos, sabe a quê? Há possíveis explicações que a portaria da inserção das constelações familiares nas PICSs do SUS. O Conselho nos sugere fazer uma leitura crítica dessa regulamentação, uma vez que as constelações familiares não são cabíveis no SUS, por não ser considerada uma ciência. Aí eu fui atrás, vamos lá. Aí temos a biodança, a arteterapia, musicoterapia, quiropraxia, dança circular, terapia comunitária, bioenergética, meditação, fitoterapia, osteopatia, e a acupuntura e tantas outras. A acupuntura, gente, ela é da medicina chinesa, 5.000 anos lá atrás, e ainda tem uma dificuldade enorme para ocupar o lugar dela, e quem não já foi beneficiado com a acupuntura. Portanto, a ênfase, eu acho muito interessante que a constelação familiar, os conselhos, né, o Conselho Federal de Constelação Familiar, eles se baseiam em conceitos que muitas vezes eles são mesmo. Essa nota, para mim, ela abre um caminho, né, de muita conversa, né, de discussão. Aí, quando eu perguntei assim, ok, quem foi? Qual foi a métrica? Como foi usado isso? Qual foi o estudo comparativo? Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em Fortaleza, nós somos uma escola, 12ª turma acontecendo, 4ª turma de constelação com estrutura, 12ª de constelação familiar, 13ª abrindo já com muitos alunos, 1ª turma de terapia, de especialização em terapia familiar. Eu sou, sim, conhecida aqui nesse lugar que eu ocupo. Aí eu quero dizer o seguinte, qual foi o estudo que foi feito pelos conselhos regionais? Chamou quem? Qual é o colega aqui de Fortaleza? Me avisem, por favor, que foi chamado. Qual é o resultado desse trabalho? A gente sabe que, fenomenologicamente, a fenomenologia que a gente estuda na psicologia, é dito que nós nos encontramos com um fenômeno através dos nossos sentidos. Não aparece em momento algum dessa nota técnica que qualquer pessoa do Conselho, regional ou federal, participou, se encontrou, juntou com algum grupo sério de consteladores e vivenciou um dia, uma tarde, uma manhã, não sei, o momento da experiência fenomenológica que a constelação familiar ela traz. Então, me parece, ainda digo assim, todo parecer é em torno de uma análise de livros que eu falei, alguns livros e pedaços e trechos que são colocados, né? São colocados. E aí o conselho diz assim que
Os profissionais de conselho de constelação familiar, eles estão se associando a serviço psicológico. É verdade. É verdade. Quem foi que disse que era para a gente fazer isso? Quem foi que deu a você o direito constelador? Que você disse que você estava pulando. Eu sempre falo aqui na escola, que eu falo para os meus alunos, não queira fazer o pulo do gato, dar o pulo do gato. Opa, eu estou por aqui e eu vou fazer uma coisa rápida e eu já sei que eu já estou na área da psicologia. Mas onde é que você achou isso? E vocês sabem que eu sou crítica dessa história. A constelação familiar não é da terapia, ela não é uma terapia familiar, você faz parte, você conhece uma técnica, uma ferramenta maravilhosa, com um método maravilhoso, fenomenológico, mas você é um constelador, não é um terapeuta sistêmico familiar. Você não é, você tem que fazer a sua formação em terapia sistêmico familiar, que no nosso caso, nós estamos levando a constelação familiar para lá, porque é um recurso maravilhoso. Portanto, sim, profissionais fazendo cursos muito baratinhos, mas ok, Rose, e o que a gente vai fazer com isso? Tem órgãos que a gente vai criando aí, existe a Associação Brasileira de Constelação Familiar, que já existe há mais de 20 anos, né? De começar a regular, e eu falo nisso constantemente. Mas mesmo assim, o que a gente vai fazer com pastores, padres, advogados, médicos, gente, professores? Vão falhar muito. Mesmo assim, a gente não vai fechar todos os colegas que eles colocam essa ferramenta tão maravilhosa, essa técnica como ferramenta tão maravilhosa, que tem abençoado, curado a vida de muitas pessoas. Ah, mas a constelação não cura sim, ela sozinha não. A gente chama de consciência pessoal. Nós levamos o nosso cliente, o que é que ele faz, o cliente? Nós levamos o nosso cliente a fazer uma coisa muito interessante. Levamos o nosso cliente a olhar para além do que está acontecendo com ele, né? Dos vínculos. Então, é falado aqui que existe 3 leis de caráter universal. Sim, é verdade. Eu beijo o Bert Hellinger por ter organizado. E não é apenas, essas leis não foram, o Bert Hellinger organizou, mas não foram criadas por ele, de forma alguma, né? A lei do equilíbrio entre dar e receber, a gente estuda isso o tempo todo, né? O pertencimento e vínculo é familiar e social. Como a gente não vai olhar o nosso primeiro pertencimento? Todo psicólogo sabe, todos os psicólogos sabem, que a base da dor, o nosso trabalho ali no consultório, é a dor dos nossos pacientes e nós mesmos não termos nos sentido amados por papai, por mamãe, ou fomos abandonados em algum momento da vida. A gente tem essa história, muitos de nós, histórias, narrativas cravadas na mente consciente e que travam uma vida. E aí eu tenho 2 caminhos, meus queridos. O primeiro é: eu vou passar anos, tá melhor, tá pior, tá melhor, tá pior, olhe só, veja bem, olhe só, veja bem. Ou eu vou chamar o meu cliente e vou trazer todos os recursos que eu tenho. Quando ele chega para me encontrar, eu digo: olha só, eu não glamorizo esse lugar, e todos os meus pacientes sabem disso. Não glamorizo esse lugar. Aqui tem começo, meio e fim. Você tem uma crise, então eu tenho um psiquiatra maravilhoso, que é o Padre Rino, ali, ó. Psicólogo precisa ter parceria com um bom psiquiatra. E tem muito psicólogo, o paciente ali em crise, ele acha que ele resolve ali sozinho com aquele paciente. Então eu tenho o psiquiatra como recurso, eu tenho o milagre da manhã como técnica maravilhosa, constelação familiar, eu tenho filme, documentário, música, eu tenho abraço, eu tenho dinâmica de grupo, eu pego tudo isso, reiki, eu tenho florais. Eu pego todas essas coisas como ferramenta do meu trabalho como psicóloga, honrando esse lugar que eu participo, que eu pertenço.
Então, quando você diz assim, que a mulher, uma das críticas é que a mulher deve seguir o homem em sua família, em seu nome, em seu lugar de trabalho, em seu país. Aí o Hellig diz assim, é verdade, o homem deve servir ao feminino. Ah, gente, quando a gente encontra um homem que nos serve, que serve ao feminino, você quer outra coisa nessa relação? E não é verdade que é falado que o casal é com base no modelo, o casal com bases patriarcais, né? Hellig fala que os casais ocupam o mesmo tamanho na relação. Por isso que há necessidade entre equilíbrio entre dar e receber. Eu recebo casais que um está lá embaixo se sentindo pequeno e o outro aqui grande. Há desequilíbrio nessa relação, um dá mais, o outro é recebedor. Então, não é verdade que é com base em patriarcais. Eu não reconheço esse modelo, mas nunca, eu não vi isso nesses 18 anos que eu estudo constelação familiar. Em trechos separados de Hellig, o masculino serve ao feminino. Agora, o Hellig diz o seguinte, eu observo isso nas dinâmicas das constelações. Quando o homem vai e larga tudo, e vai e segue a mulher, tem consequências, ok? Mas pode ser um caso ou outro, mas pode ser que o seu caso. Até porque no olhar fenomenológico, cada história ela é única, ela é verdadeiramente linda, única, especial, é irrepetível. Pode ser que para Maria, o melhor é que o marido não vá, ou ela reveja o projeto. Mas pode ser que para Benedita é bom que ele vá. A gente vê isso. Assim como a gente tem um olhar muito misericordioso para Freud, eu quero que a gente tenha um olhar muito misericordioso para o Hellig. O Hellig é da época dele, gente, um padre, passou 20 anos na tribo Zulu, e saiu e estudou, mas o Hellig, ele faleceu há 3 anos atrás, com 92 anos, ele é um homem do tempo dele, com as ideias dele. E aí a gente vai organizando e fazendo uma releitura, mas que não fira o método, aquilo que o mestre Hellig nos trouxe. Foi dito também que existia uma ênfase no modelo monogâmico e nuclear, e também não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque Hellig fala sobre os novos arranjos familiares, meu povo. No módulo de casais, de relacionamento a 2, a gente faz isso o tempo todo, né? Principalmente no lugar que cabe a cada um. Hellig diz claramente qual é o lugar do primeiro relacionamento, do segundo, do terceiro e dos filhos. E a gente organiza imediatamente. Quando nós olhamos isso na estrutura familiar, isso se acalma. É verdade? Então, não é um modelo monogâmico, até porque o Hellig, ele se separou, né? E separou da esposa. Por qual razão? Não nos cabe aqui falar sobre qual razão. Mas ele casou, foi muito apaixonado por Sophie Hellig, faleceu apaixonadíssimo por ela. Então, tem algumas coisas aqui, sabe? E, por fim, que a terapia familiar tem como Bertalan Fay como seu criador. Bertalan Fay, ele é o biólogo austríaco, que ele trouxe terapia, a visão sistêmica, terapia geral, TGS, terapia geral dos sistemas, e isso aí estendeu-se para todos os outros sistemas. Mas quem trouxe a terapia familiar, ela aconteceu no contexto do pós-guerra, década de 50, um sociólogo chamado Gregory Bateson, maravilhoso, que já fazia trabalhos, experimentos, com as famílias, nem sei se esses experimentos é a palavra certa. O fato é que Bateson, com um marketing de relacionamento extraordinário, ele recebeu a incumbência do governo norte-americano de formar uma terapia que trabalhasse as famílias, porque no pós-guerra, eu sempre digo isso, as famílias estavam destruídas, os homens que voltaram mazelados física e emocionalmente, os que conseguiram voltar. A família não era a mesma, os filhos não eram os mesmos. E houve o que eu chamaria de surto, né?
infanto-juvenil, de esquizofrenia infanto-juvenil. Nesse sentido, a psicologia e a psiquiatria não daria... E a psicanálise, desculpe, a psicologia e a psicanálise não daria conta de um para um. É por isso que eu disse para vocês que o psicanalista lá no norte-americano disse o quê, né? Que quem mudou foram os norte-americanos mudaram. Claro que mudaram. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família mudou, a vida mudou, as perspectivas mudaram, né? Allen Wells, ele disse que a psicanálise era a mesma, quem tinha mudado eram os norte-americanos, começaram a aparecer outros aspectos, como tristeza, como melancolia, conforme eu já mencionei a vocês no início da nossa live. Portanto, eu quero dizer para vocês que o Hellinger era daquele tempo. A gente precisa olhar e tirar assim umas coisas, né? E voltando, o Bateson, como esse sociólogo, ele juntou um grupo, só tinha a Virginia Satir, que era uma terapeuta de família, a única mulher, a única terapeuta familiar, fazia um trabalho lindo que deu origem às constelações ou colocações familiares, que eu não vou falar aqui porque não é o nosso propósito, mas isso tudo, esse primeiro momento a gente chama de primeira cibernética. Primeiro movimento da terapia familiar, as primeiras técnicas, as escolas surgindo. E a primeira cibernética não deu muito certo, porque o terapeuta familiar, ele entrava na família como o cara que sabia, o bonzão, o maravilhoso, o extraordinário, ele ia consertar a família. Claro que a primeira cibernética isso não poderia dar certo. E gerava também uma dependência familiar daquele terapeuta. E veio a segunda cibernética, e tudo isso a gente estuda na terapia sistêmico-familiar, que é uma turma que a gente está ofertando agora, gente. Primeira turma de especialização em terapia familiar, que é o meu amor, o meu xodó. E eu amo muito toda essa construção histórica da terapia familiar. E é uma pena que a psicologia, ela deixa a terapia familiar lá no cantinho, que as faculdades, elas deixem lá no cantinho a terapia familiar, ou não existe, ou existe lá numa disciplina optativa. E aí nós estamos numa polaridade entre psicanálise e TCC, terapia cognitivo-comportamental. O humanismo, né, tá bem ali, comendo pelas bordas, mas ainda é a ênfase nessas duas polaridades. Eu quero dizer que... O que eu quero com essa live? Eu quero botar lenha na fogueira? Não. Eu quero me colocar à disposição, eu e todos os consteladores sérios, de vanguarda, que têm trabalho de leitura, de escrita, de formação. A gente se coloque à disposição dos conselhos regionais, para que vocês possam chegar até nós, porque ninguém foi convocado, não que eu saiba, e a gente vivenciar a experiência fenomenológica das constelações familiares. E aí a gente vai conversando, a gente vai dialogando, dizendo é verdade, não é verdade, vamos rever. Porque, sinceramente, eu penso que é uma bênção para mim como psicóloga ser uma consteladora, ter aqui a constelação como ferramenta. Eu amo muito essas duas ferramentas e eu não gostaria de ficar sem nenhuma das duas. Eu não vou, obviamente, deixar de usar a constelação familiar, eu sinto muitíssimo. Eu não quero, obviamente, ser caçada pelo conselho para que eu deixe de ser psicóloga. Eu vou sentir muitíssimo também. Não posso. Eu estou há 18 anos e para que eu possa obedecer ao meu conselho, eu preciso que ele me diga como foi que ele chegou a esse resultado nessa nota técnica que foi jogada. E preciso também que ele olhe para a clínica, que ele olhe para a gente lá na labuta, no dia a dia, atendendo, ganhando valores ínfimos. Que não é o meu caso, graças a Deus, mas é o caso de milhares de colegas da área psi, tá certo? Então, o que eu quero? Eu quero me colocar à disposição, sim, quero fazer parte de um grupo de trabalho, quero olhar com vocês a constelação familiar. E quero terminar dizendo uma coisa. Quando eu era garotinha, a minha mãe, ela dizia o seguinte,
Tinha um rapaz que aparecia lá de macacão Lee. Naquela época, Lee, você lembra? Eu tenho 63 anos, então eu sou Lee. Eu estou indo agora. Das calças Lee, as jeans Lee, que era uau, né? Então tinha um rapaz que aparecia na nossa rua, ele estava de havaiana, de macacão Lee, sem camisa, tinha aqui aquela alcinha, né? E ele tinha os cabelos cacheados, e eu lembro que ele andava e os cabelos balançavam. A mamãe olhava para aquele rapaz, e quando a gente estava na rua, ali na calçada, e ele aparecia, a mamãe, entra, 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 entra. Entra, entra. Mas mãe, por que a gente vai entrar? Porque o maconheiro está passando na rua. Mas quem é um maconheiro? Ninguém fala sobre essa palavra aqui dentro. Entre para não olhar. É um maconheiro, ele é perigoso. Eu tenho a sensação que a gente está em relação às constelações, e isso me remete à minha mãe, sobre juízo de valor. E eu estou me colocando aqui com todo o amor do meu coração. Porque não é possível, que quando eu li a nota técnica do conselho, eu digo, não é possível que eu estava enganada esse tempo todo. Não faz sentido para mim. E eu preciso ser respeitada nesses 18 anos de vida, trabalhando com constelação familiar, nesse lugar que ela ocupa. E, por fim, eu quero dizer assim que a ênfase nos vínculos, isso aqui eu anotei bem arrumadinho, tá? Vou ler. A ênfase nos vínculos da nossa história nos prende à dor. E é isso que a gente faz, meus queridos. É um porão de anos de terapia. Anos de terapia. Esse lugar nos incapacita. Eu assisti esses dias uma entrevista da Oprah com a Viola, uma artista negra, maravilhosa, ganhou Oscar, Grammy, duas negras, mulheres negras maravilhosas, da mesma época, com um histórico de vida muito difícil. Viola escreveu um livro e ela chegou e disse, olha, e a história dela é muito... Assista o documentário que está no Netflix. A história dela é uma história muito difícil, né? E aí ela disse que lutou tanto. Só para dizer rapidinho uma coisa, né? É que ela disse que quando terminava a aula, ela tinha que ficar muito em estado de alerta, bastante estado de alerta, que ela tinha que partir na carreira, na frente dos alunos, correr muito, porque tinha de 8 a 10 meninos que jogavam pedra, tijolo, que tivesse na mão, chamando ela de crioula suja e feia. A Viola passou a vida delas nessa história de crioula suja e feia. Um ambiente familiar horrível. E ela disse que finalmente ela conseguiu chegar no topo. Ela achava que no topo Deus espera por nós. Bate palma e diz assim, finalmente você chegou. E nada disso aconteceu, ela ficou mal, não ficou bem. E sim, mas e agora? Para onde vou? Teve uma crise existencial valendo agora na pandemia, escreveu o livro, que é resultado dessa entrevista. Essa entrevista é resultado desse livro, né? E eu sugiro que vocês leiam. Mas o que me chama a atenção aqui na Viola é que ela resolveu ir lá atrás. Não sei se foi pela constelação familiar. Ela fala da terapia. E lá atrás, na Viola de 8 anos, que corria, que era valente, na Viola que se sentia feia, ela fez o percurso. Daqui para frente tem o quê? Não me interessa. Eu tenho que buscar lá atrás, que a gente chama de versão anterior. Portanto, a constelação familiar, ela me ajuda a encurtar esse caminho de anos de terapia. Todos os meus pacientes sabem disso. Eu não abro agenda em rede social, eu não digo, eu não apareço como psicóloga nem como consteladora. Eu tenho a gratidão de saber que essas pessoas vêm pelo trabalho que eu faço lá, que eu entrego. Com diligência, com amor, com entrega. E a constelação familiar, ela faz parte dessa entrega do dia a dia, lá no Instituto Militão. Obrigada porque você veio, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, obrigada porque você ficou comigo nesse domingo,
às quase 21 horas. Essa é a live. Se fez sentido para você, mande para alguém, mande para algum psicólogo, mande simplesmente. Essa é uma contribuição. E eu quero dizer ao meu Conselho Regional e ao meu Conselho Federal de Psicologia. Sou Rose Militão, sou psicóloga clínica de casais, de família, de adultos. Estou à disposição para trabalhar com vocês como recurso para que vocês possam entender um pouco mais sobre a técnica como ferramenta das constelações familiares. Obrigada a vocês, Deus abençoe. Agora a gente fecha. Beijo para vocês, cadê os corações lindos e maravilhosos aqui? Os que estão aqui ainda no Instituto. Beijo, beijo, beijo. Se fez sentido para você, passe adiante.